Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês? E ele lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Antes de adentrar na parábola, é crucial entender o contexto da pergunta inicial feita pelo doutor da lei. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta ecoa através das eras, uma busca incessante pela essência da vida e do propósito humano. Todos nós, em algum momento, nos questionamos sobre nosso propósito na vida e como podemos alcançar uma existência significativa. Jesus, em sua resposta, destila a essência da fé: amar a Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como a nós mesmos. Ele está enfatizando a importância de nossa relação com Deus e nossa conexão com a humanidade. O amor, tanto vertical quanto horizontal, é o núcleo de uma vida verdadeiramente plena. A pergunta do doutor da lei revela uma compreensão limitada do amor ao próximo. Ele está buscando uma definição específica, uma fronteira para sua responsabilidade. Contudo, Jesus, por meio da parábola, desafia essa concepção, mostrando que o próximo não é determinado pela proximidade física, cultural ou social, mas pela disposição de ajudar e demonstrar compaixão. Na parábola, Jesus surpreende ao colocar um samaritano como o herói, contrariando as expectativas sociais da época. Os samaritanos eram vistos com preconceito pelos judeus, e a escolha deste personagem é uma chamada à superação dos preconceitos e a uma compreensão mais ampla de quem é nosso próximo. A reação do samaritano diante do homem ferido é marcada por ações concretas. Ele não apenas sente compaixão, mas age. Ele não apenas sente pena, mas cuida, investe tempo, recursos e esforço para restaurar a saúde e o bem-estar da vítima. Essa atitude prática é uma lição sobre a necessidade de traduzirmos nossa compaixão em ações tangíveis. Jesus conclui a parábola desafiando o doutor da lei a imitar o samaritano. Ele está chamando não apenas o doutor da lei, mas todos nós, a sermos agentes de compaixão em nosso mundo. É um apelo para agir, para que não nos limitemos a discutir teorias éticas, mas a vivê-las em nossa vida cotidiana. Essa parábola transcende barreiras de tempo e cultura. Ela permanece como uma chamada urgente para olharmos além de nossas diferenças, preconceitos e conveniências, e enxergar a humanidade em todos. A verdadeira herança da vida eterna não está apenas em conhecer e citar as Escrituras, mas em viver os seus ensinamentos, especialmente o mandamento supremo do amor. A parábola do bom samaritano é um espelho que nos mostra a nossa humanidade e nos desafia a sermos mais compassivos, mais altruístas e mais amorosos. Ela nos faz refletir sobre como tratamos uns aos outros em nossa jornada na vida. Revela que nossa espiritualidade é medida não apenas por nossas crenças, mas pelas ações que emergem dessas crenças. Nos dias de hoje, onde a divisão, a desconfiança e o isolamento parecem prevalecer, a mensagem do bom samaritano se torna mais relevante do que nunca.
Somos chamados a olhar para além de nossas bolhas pessoais e a estender a mão para aqueles que estão em necessidade, mesmo que sejam diferentes de nós. Além disso, a parábola nos recorda que a compaixão é uma ação, e não apenas um sentimento. É mais do que apenas sentir pena ou simpatia. É agir para aliviar o sofrimento e trazer cura e conforto aos que necessitam. O desafio está em transcender as barreiras da indiferença e do egoísmo. Está em nos perguntarmos: quem é o meu próximo? E a resposta, como aprendemos com a parábola, é que todos são nossos próximos. Não há limites para a compaixão e para a empatia. A vida é uma jornada em que nos deparamos com inúmeras oportunidades de sermos bons samaritanos. Podemos não encontrar um homem ferido à beira da estrada, mas encontraremos pessoas feridas em seus corações, em suas almas e em suas vidas. Podemos não ter vinho e azeite, mas temos palavras de encorajamento, atos de gentileza e gestos de solidariedade. Que possamos, como seres humanos, entender a profundidade desse ensinamento e aplicá-lo em nossa vida diária. Que possamos ser aqueles que, como o bom samaritano, param para ajudar, independente de quem seja a pessoa necessitada. Que possamos ser agentes de amor e cura em um mundo que muitas vezes está carente disso. Afinal, a verdadeira medida de nossa humanidade é como tratamos aqueles que precisam de ajuda e como amamos aqueles que nos rodeiam. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho. Seu comentário é muito importante. Até mais!